Eu saúdo a cada um na paz do Senhor. Falar um pouquinho sobre a salvação, quem tem a certeza da salvação. A salvação é a separação do pecado. A salvação foi o sacrifício da cruz, a qual ao gentil que somos nós alcançamos misericórdia do Senhor. Quero deixar 2 versículos escrito pelo salmista Davi, Salmo 69, versículo 27 e 28, que diz: acrescentando a iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Seja riscado do livro da vida, e não seja escrito com injusto. Quando fala iniquidade sobre iniquidade, Davi está escrevendo assim: quanto mais tu peca, mais tu tem vontade de pecar. Quanto mais tu faz coisas erradas, mais tu gosta. Mas Deus vai dizer que o nome dele não se encontra no livro da vida. E quando diz riscar do livro da vida, ele está dizendo assim: tu um dia se achou com o nome escrito no livro da vida, mas não deu crédito. Tu ainda se achou com o nome escrito no livro da vida, mas um dia tu achou a um desejo próprio em ti mesmo e correu atrás dos seus próprios interesses, buscando os seus próprios desejos, deixando a minha santidade, deixando o meu amor, a qual coloquei ao teu coração. Tu achou que viver essa vida de santidade não valia mais a pena, passou a buscar suas próprias concupiscências, iniquidade sobre iniquidade, e então não achará mais e riscaria o teu nome do livro da vida. E o homem, quando tem certeza da sua salvação, faz como o apóstolo Paulo: o que me separará do amor de Cristo? A altura, a profundeza, o amor, a fome, a peste, a nudez, nada me separará do amor de Cristo. Apóstolo Paulo, ele tinha certeza da sua salvação. Então ele disse: nada me separará do amor de Cristo. Então ele está dizendo: um dia eu fui errado, mas quando eu conheci a Jesus, eu não passei mais a fazer aquilo que me agrada. Eu não passei a fazer mais aquilo que vinha saciar os meus prazeres, as minhas iniquidades, os meus interesses. Nós vamos ver um homem determinado chamado Moisés. Êxodo capítulo 32, versículo 32 e versículo 33, o que está escrito: agora, pois, perdoa os seus pecados, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei eu do meu livro. Aleluia, glória a Deus. O Senhor falou a Moisés: tu és um homem íntegro, Moisés, diante de mim. Tu és um homem justo. Tu és um homem que tem se afastado da iniquidade. Tu és um homem que tem se afastado do pecado. Agora, porque tu se afasta do pecado, tu queres que eu risque o teu nome do livro da vida? Moisés, aquele que pecar, este eu riscarei o seu nome do livro da vida. Moisés, aquele que pecar, esse morrerá. Mas ti, Moisés, é separado, porque tu tens se preservado a mim. Tu tens dado crédito que eu tenho te falado. Se eles não têm dado crédito o que eu tenho falado, Moisés, tu não é culpado. Então a tua salvação, Moisés, é individual. Nós temos que entender que a salvação é individual. A salvação de cada um de nós
é individual. O próprio Deus disse a Moisés: aquele que pecar, esse morrerá. Em Salmo 69, versículo 27, ele diz iniquidade sobre iniquidade. Ele está dizendo, quanto mais tu peca, mais tu tem desejo de pecar. Então riscarei o teu nome do livro da vida. E Moisés diz, por tira o meu nome. No livro de Êxodo, Moisés vai dizer, por tira o meu nome do teu livro. E ele vai dizer, não, Moisés, não é bem assim. Tu tem que entender que é o que pecar contra mim, esse eu riscarei. Mas tu tens sido um homem justo, um homem íntegro diante de mim. Então não tem motivo para mim riscar o seu nome do livro da vida. Ainda que tu ames este povo desta maneira, mas a tua salvação é individual. E quando nós obedecemos a Deus, Ele vai dizer que de maneira nenhuma riscará o nosso nome do livro da vida. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 5, ao que ele vai dizer a João na ilha de Pátimo. O que vencer será vestido de branco. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Como que ele vai confessar? É o que está escrito lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 32. E todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também te confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 33 ele vai dizer, mas todo quanto me negar diante dos homens, eu também te negarei diante de meu Pai que está no céu. Ele está dizendo, é tu que sabe o que tu queres. Porque quando nós queremos a Cristo, nós temos que renunciar a nós mesmos. Ainda que nós temos momentos difíceis, estressados, de ignorância, mas temos que aprender a amá-la e respeitá-la. E perdoá-la uns aos outros. Porque é assim que o Senhor nos ensina. É assim que Ele nos ordena. Porque Ele vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 22. O salário do pecado é a morte. Mas o versículo de número 23 ele vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a sua escolha é que vai fazer você chegar diante de Deus. Porque ele tem dito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Olha o que ele vai dizer. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15, ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo também. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Se você tem ouvido a voz do Senhor, dê crédito. Não endureça o vosso coração, porque ele vai dizer em Hebreu, capítulo de número 10, versículo 31, horrenda é aquela coisa ou aquele que cai na mão de um Deus vivo, aquele que cai na mão do Deus vivo. Horrenda é aquele que cai na mão do Deus vivo. Ele está dizendo, Deus tem poder para te esmiuçar, Deus tem poder para te quebrar todo. Deus tem poder para tirar teu fôlego de vida. Porque ele vai dizer
Em Apocalipse, eu sei tuas obras. Apocalipse 3:20 ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se tu ouvis a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Decreto a voz do Senhor. Pare para refletir. Jesus te ama. Jesus foi na cruz do Calvário para te dar vida, escape para a tua alma, para que a tua alma não desça ao inferno, um lugar que se chama Hades, um lugar que se chama abismo. Jesus foi à cruz do Calvário para te dar vida, e vida com abundância. Mas a escolha é sua, a decisão é sua, porque ele vai dizer em Hebreus 12, Hebreus 12, olha o que ele vai dizer. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus, ou ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todo e a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que Deus em Cristo o abençoe ricamente nesta noite, ao dia, à tarde, a hora que você vê este vídeo. Decrete a voz do Senhor, como está escrito em João 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas no versículo 1 do capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Que Deus em Cristo o abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.